meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de uma experiência de meditação. Certamente você foi levada, eu não sei, pelo tema como exercitar a dimensão da meditação no meio, inserido dentro de uma realidade de barulho. É o grande desafio do momento, da nossa realidade atual, sobretudo de cidade grande e periferia urbana. Somos cercados, somos atordoados, somos a todo instante tomados pelo barulho externo. E, ao mesmo tempo, somos tomados pelas palavras. Nunca teve tão em alta, nunca teve tão em voga a dimensão da palavra. Palavra na revista, televisão, na internet, nos discursos de deputados, de senadores, de presidente da República, de pastores e pastoras, padres, lideranças religiosas. Então a gente vive cercado pela palavra. Eu não sei se a palavra nos dias atuais está favorecendo, digamos, a dimensão comunitária, a dimensão de grupo. Já dizia o velho Abado Pambo. Ele dizia que a palavra que ainda pode tocar o coração da humanidade, isso no tempo dele, imagine hoje. A palavra que pode tocar o coração de uma pessoa é uma palavra que é brotada, gestada no silêncio. E ele lembrava, Jesus passou 30 anos em silêncio. Daí ele dizia, toda palavra de Jesus é palavra de salvação. Não é por acaso que quando se proclama o Evangelho na tradição, digamos, católica, aquele que está proclamando o Evangelho, ao terminar a leitura, ele ou ela diz, palavra da salvação. E a Assembleia ali reunida diz, glória a vós, Senhor. Então, carreguemos isso como uma força, um adjutório, para a gente peregrinar pelos caminhos do silêncio, mesmo a gente estando mergulhada numa realidade de tremendo barulho. Então, o primeiro ponto para ajudar a gente a desligar, pelo menos um pouquinho, do barulho exterior, é focar sua atenção no seu corpo. Lembrar, pelo menos mentalmente, cada parte do corpo. Trazer isso como lembrança. Porque a intenção aqui não é simplesmente agora eu centrar minha atenção no meu corpo, na minha matéria. Mas aqui é a questão da mente. É para desligar um pouquinho daquilo que está lá fora. Então você pode tomar uma posição mais confortável que você acha, procurar um ambiente mais tranquilo da sua casa. Isso também pode ser feito no ambiente, digamos, da capela, da igreja. Isso não tem lei. Então, é focar a sua atenção nas partes do corpo. Então, você pode tomar uma posição confortável, sempre associando a respiração, tá certo? Daqui a pouco a gente vai tocar nisso, mas podemos lembrar a dimensão da lembrança das partes do corpo, associando sempre a respiração. Então, lembra os pés, as pernas, o joelho, e assim vai passando por todo o corpo. A gente não vai fazer aqui tudo, porque é apenas uma demonstração, tá certo? Então a gente vai fazer pequeno momento, mas depois você pode exercitar, dar 5 minutos, 10 minutos, de acordo com a demanda do seu tempo.
Então tomemos uma atitude, digamos, mais consciente, numa tentativa de desligar do barulho externo. E aí você vai lembrando, né, das partes do seu corpo. Não se importe com o barulho externo. Fique lembrando das partes do seu corpo. Tente centrar o seu foco, a sua mente, nas partes do corpo. Um outro ponto que deve ser levado em consideração é você focar em uma música tranquila, instrumental. Eu recomendo que seja instrumental. Talvez uma música cantada, aquelas que são aqueles mantras belíssimos, né, da comunidade de TZ, pode te ajudar bastante. Mas de preferência, aquelas músicas instrumentais que hoje a gente encontra com muita facilidade, digamos, na internet. Então, você pode procurar um local mais apropriado para você, digamos, tranquilizar, tomar uma posição, digamos, de meditação, e você pode ligar o som, o próprio celular. Se o barulho for muito grande no externo, você pode utilizar aqueles foninhos de ouvido, né? Embora aquilo não faz tão bem assim a nossa saúde, mas em todo caso você pode utilizar. Então, centrar a sua mente naquela música para desconcentrar, tá certo, do barulho externo. Outro elemento que esse é, assim, a base para uma boa meditação, inclusive pode ajudar a você a centrar a mente, né, no foco único, é a dimensão da respiração. Isso até já em passos anteriores da meditação cristã, eu apresentei para você, né, dizendo até que quem respira tem todas as condições necessárias para fazer uma meditação. Então, focar a sua atenção na respiração, no ar, né, que entra e sai. Então, o foco na respiração também te ajudará a desprender-se do barulho externo. No vídeo anterior sobre meditação, eu dizia, né? Você pode fazer até assim, digamos, um biquinho na boca para você sentir, né? Até um pouco a sonoplastia do som, né? Do barulhozinho do ar que sai, tá certo? Então, o ar que entra pelo nariz e sai pela boca, tá certo? De maneira tranquila e você centrando, né? Nesse ar, né? Que dá vida a todo o seu corpo.
outro ponto também assim bastante favorável para te conduzir a uma calmaria diante da perturbação humana, social, em que é apresentado no momento, é focar, é você se relacionar com você mesmo, né? E aqui a dica que eu dou é que você faça perguntas, né? Não perguntas simplesmente para serem respondidas. Aí você pode elaborar, né? Digamos assim, você está com uma leve dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? Você está com um pensamento, né, mais permanente, que sempre está voltando. Então, por que eu estou assim? Então, fazer perguntas a você mesmo ajuda, a você mesma, ajuda a você desconcentrar daquilo que está no externo. Quero lembrar que esses exercícios não é para você negar a realidade, digamos, social do ambiente, né? Até tem um teólogo, né? O Marcelo Barros vai dizer, né? Uma vez ele dizia para nós, né? Se Deus tem um nome, esse nome é realidade. Quer dizer, a realidade como ela é apresentada, embora às vezes seja uma perturbação, mas é um reflexo, né? De um grande apelo, né? Então esse barulho, a droga, toda essa coisa negativa que está aí, ela pode ser um sinal, né? Ela pode ser uma grande convocação para a atuação humana, né? No sentido de transformar. Então, nesse sentido aqui, está ligada à dimensão do barulho. Então, para você se desligar do barulho externo, então focar em perguntas, né? A você mesmo, tá certo? Então, um pequeno exercício para você se perguntar, né? Sobre a sua própria realidade mais profunda. Outro ponto, né, o quinto ponto, né, dessa peregrinação, assim, digamos, da meditação. Agora eu chamo a atenção para você focar, colocar a sua atenção em um som, em uma palavra, tá certo? Isso vem muito da experiência de meditação oriental. Às vezes eu coloco assim como música, mas também o monge ou a monja, ou uma pessoa do povo mesmo, sem ser de experiência assim, religiosa, institucional, ela se exercita, né, em pronunciar um som, né, um som. Aqui a dica que eu dou para vocês, já que a gente peregrina pela meditação cristã, que a gente traga o nome de Jesus. Isso feito no nosso espaço, tá certo? No nosso espaço, no seu quarto, se você está em casa sem muitas pessoas. Então faça isso assim com toda a tranquilidade, tá certo? Então eu vou até aqui ajudar vocês, né? Pronunciando o nome de Jesus, né? E provavelmente isso ajudará a gente a ter mais consciência, tá certo? Daquilo que a gente realmente quer e desliga-se também do ambiente externo. Sempre associado à respiração, tá certo? A gente pode pronunciar, né? Jesus. 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 Jesus.
Jesus. Você pode utilizar a palavra Jesus, Espírito Santo ou um outro som. Então, você centralizando a sua mente no som, provavelmente, de acordo com o exercício, você vai também se desligando dos barulhos externos. E também vai se acalmando, também vai amortecendo os barulhos interiores. Um outro ponto que você pode também colocar aí é focar em seus pensamentos. Interessante que a grande questão da meditação para uma quietude maior, mais prolongada. A grande dificuldade que muitas pessoas, partilham conosco é a dimensão dos pensamentos. E aqui eu gosto sempre de lembrar aquela frase de Santo Antão, pai dos monges do Oriente. Ele dizia assim, eu quero ser santo e os meus pensamentos não me deixam. Então, a toda hora, a todo instante, nós somos assim tomados pelos pensamentos. E, sobretudo, pensamentos negativos, Normalmente, eu sempre costumo dizer, de acordo com aquilo que a gente já acompanha, através de leituras e experiência, dizem que pensamentos bons, de certa forma, é indigesto para a nossa mente. Ela gosta, ela é apaixonada por pensamentos e por sentimentos negativos, Basta alguém sair e por acaso se atrasar, às vezes o filho, o esposo, a esposa, vice-versa, a gente já imagina coisas que não são tão assim agradáveis, Então, centrar a nossa mente nos pensamentos, Que a tendência atual é expulsar. Nós temos um tempo agora que tudo é para expulsar. Não, é acolher. Então, acolher os seus pensamentos, Então, ficar atento, atenta ao pensamento que no momento está mais presente em sua vida. É interessante, viu? Porque normalmente dizem assim, os que são dessa ciência, da psicologia, Normalmente a depressão é já notada e sentida quando você fica centrado num pensamento único, num assunto único, aquilo que volta sempre. Então, é acolher. Interessante, dar nome a esses pensamentos, a essa experiência, Então, centrar a sua mente, em vez de expulsar, acolher, E dar nome. Por que isso? Porque está voltando sempre, tá certo? Então, um momento assim de silêncio, de recolhimento, para você centrar a sua mente nos seus pensamentos. E isso é tão interessante que, só para lembrar aqui, quando Jesus de Nazaré ia, digamos, expulsar um demônio, a primeira coisa que ele perguntava era: você tem um nome? E normalmente aquele demônio dizia: meu nome é Legião, por exemplo. Então, quando você dá o nome é a identidade. Aí você controla, tá certo? Então, dê nome aos seus pensamentos, pergunte qual é o nome deles, ou então dê nomes a eles, que isso vai te acalmando do ponto de vista do barulho interior e também do barulho exterior. O ponto, digamos assim, é foque em seu ser. Tente trazer, mentalmente,
ambientes calmos, visualizar uma cachoeira, uma flor, um jardim, montanhas, o mar. Então, tentar visualizar isso mentalmente para ajudar na meditação. Quer dizer, esses passos, essas ideias, esses pontos que eu vou aqui apresentando para vocês, não quer dizer que isso seja mesmo assim a meditação. Digamos, é uma espécie de preparação de terreno, que é o meu corpo, que é o meu ser, para um encontro mais verdadeiro, né? Para centrar. São elementos, pontes que poderão nos ajudar numa quietude maior do nosso ser. Então aqui a gente passou por esses pontos. Isso aqui não é para você fazer tudo de uma vez, não. Você, digamos assim, você pode, digamos, como foi os 7 pontos, se você tem disciplina, você pode praticar um desses a cada dia da semana. E também não precisa tirar meia hora. Não comece assim. Comece com pouco tempo, tá certo? Com 3, 4, 5 minutos a 7. Comece devagar. Isto é, se você não tem uma experiência já nesta prática, tá certo? Você pode fazer isso. Então escolha cada dia um ponto desse para te ajudar nessa peregrinação interior. E eu creio que, com toda certeza, você sairá melhor dessa experiência. Você irá dar um salto quântico, quer dizer, um salto de qualidade de vida humana e espiritual. E como consequência, você estará mais preparado, mais preparada para se inserir no seu ambiente de trabalho, na sociedade, nos seus engajamentos eclesiais, né? Se você participa da comunidade, da igreja, seja ela qual for, isso lhe dá mais autoridade. Não é por acaso que Jesus de Nazaré, quando falava, dizia, ele fala como alguém que tem autoridade, que partia dessa verdade mais profunda, que Jesus era uma pessoa, um ser dado à oração. Ele passava noites, né, na meditação, na oração, junto ao Pai, né? Jesus era assim. Antes de fazer, de exercitar uma palavra forte, de uma missão mais exigente, ele se retirava para a oração. Jesus, ele rezava antes, durante e depois. Era um homem de oração. Então, a gente se despede aqui com gratidão de coração a você que nos acompanhou. Então, paz e bem para você e uma feliz meditação, tá certo?